Os dois filhos. Conhecemos a história do filho pródigo. O bom e o ruim, o obediente e o rebelde. Qual dos dois nós temos sido? O filho pródigo nos conta a história que ele não queria mais estar sobre as ordens ou sobre os comandos do seu pai. E pediu o seu direito, pediu tudo o que ele tinha para poder viver a vida. Porque ele estava decidido que ao lado do seu pai ele não poderia viver a vida que ele sonhava. A ponto de deixar o seu pai, seu irmão, para poder ter uma experiência nova, o qual estava no seu coração. Ao contrário do filho que estava ali dizendo ser o bom, o obediente, o temente e todas as qualidades de filhos que um pai gostaria de ter. Assim sendo, aquele filho rebelde, aquele filho pródigo, ele saiu para de fato conhecer aquilo que ele não conhecia, para viver aquilo que ele não tinha vivido e nem podia viver ao lado do seu pai. Mas note que aquele filho que não saiu, ele estava vivendo em outra dimensão. Porém, o filho pródigo, ele teve aquela convicção de acreditar que o pai não bastava, o irmão, isso é, a família não era suficiente. Dentro dele ele estava decidido a fazer o que estava no seu coração. Não é diferente do outro filho que ficou. O outro filho que ficou em casa, ele estava também decidido a fazer o que estava no seu coração. Agora eu pergunto, o filho pródigo que saiu e o filho bonzinho que ficou, agradou ao seu pai? O silêncio nos levanta um questionamento que é um pouco complexo. Nenhum dos dois filhos agradaram ao seu pai. Porém, a vantagem do filho pródigo foi ao ele se revelar e decidir a fazer o que estava dentro do seu coração. E trouxe uma oportunidade, ainda que muito pesada, humilhante, sofredora. Ele teve a oportunidade de fato de reconhecer e de experimentar tudo aquilo que estava no seu coração, que não era aquilo que ele desejava. Pois às vezes somos assim, enganados, mas a Bíblia diz que os enganadores irão de mal
a pior, enganando e sendo enganado. Aquele filho pródigo, ele estava auto se enganando, mas ele queria de fato chegar ao topo, ao máximo, aonde ele poderia chegar com a vontade e o desejo que estava no seu coração. Ele queria ser, ele queria fazer, ele queria reinar. Mas neste mundo, ninguém reina, meu amigo. Aqui neste mundo, ninguém reina, minha amiga. A Bíblia, ela é explícita em nos dizer: este mundo jaz do maligno. O homem não tem nenhuma chance de reinar aqui neste mundo. O único reino que reina neste mundo é o reino das trevas. A ponto do Senhor Jesus dizer: o meu reino não é deste mundo, mas vem aí o príncipe deste mundo. Retornando a nossa conversa sobre os dois filhos, nos conta que aquele filho que não reconhecia quem o seu pai era, ou quem o seu irmão era. Quem sabe, às vezes é assim que funciona. Aquele filho pródigo, ele poderia ver, quem sabe, que o seu filho, que o filho do seu pai, o seu irmão, o titulado bonzinho, era uma casca, era uma aparência, era um hipócrita. Ele não tinha como poder mostrar, ele não podia como protestar ou mostrar para o seu pai que nem ele era verdadeiro e nem o seu outro irmão caseiro era verdadeiro. Ele se indignou, ele se revoltou. Já que o meu pai não está vendo, já que o meu pai não está julgando, já que o meu pai não está decidindo, eu vou decidir. Nós podemos ver nesta mensagem, nesta palavra, que o perigo de sermos juízes nos leva aos mais baixos degraus de humilhações, de rejeição, de desprezo, de abandono, o qual nós podemos vermos ao descrevermos a história do filho pródigo. Mas não para aí. O exemplo nós temos visto diariamente, continuadamente. Aqueles que querem ser juízes, e esse filho pródigo, ele assumiu o papel de juiz. E por que não dizer também do filho bonzinho, do filho que ficou com seu pai? Ele estava também na condição de juiz, não de filho. Note, ao decorrer da mensagem, nós vamos ouvirmos que tanto o filho mau, como o filho bom, como o filho justo, como o injusto, como o obediente, como o rebelde, eles tinham essas características. Eles tinham dentro deles esse desejo de vingança. Queria e fez o papel de juiz. Um se revelou fazendo o papel de juiz, julgando o pai, e o irmão, dizendo aqui ninguém presta, dizendo aqui ninguém vale nada, eu decido, eu faço o que eu quero. Julgou e foi-se embora. E o filho bonzinho
também fez o papel de juiz. Nós vamos chegar lá. E ao decorrer da história, aquele moço sofre quando ele vê a situação que nem de réu ele tinha condição de fazer o papel. Ele lembra e diz a seguinte palavra. Preste bastante atenção que esta é a palavra que você, nós deveríamos fazer, dizer: levantar-me-ei e direi: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus empregados. Sabe por que ele falou isso? Porque aquele jovem, aquele filho, aquele irmão que achava-se senhor do seu destino, senhor da sua vida, a ponto de fazer da sua vida uma miséria, a ponto de fazer da sua vida uma ruína, a ponto de fazer da sua vida um sofrimento. Ele reconheceu que não era juiz. Ele reconheceu que precisava de um favor do seu pai. Olha a importância do reconhecimento das autoridades, principalmente do pai. Quando ele reconheceu que ele tinha pecado contra o seu pai, ele teve a oportunidade de ser reentregado. Ele teve a oportunidade de ser colocado de volta no seu lar, na sua casa, juntamente com o seu pai e o seu irmão. Ali nós vamos vermos aquele filho que fazia o papel de bonzinho, de bom, de justo, de obediente, a ponto de não deixar o seu pai por nada. Quem sabe ele pôde dizer: tá vendo, meu pai? Ai, o teu filho, viu? Ele revelou quem ele era. Agora, depois que perde tudo, ele vem para cá. E o Senhor recebe e dá a oportunidade. É assim que o nosso Pai Celestial faz. Mas nós vamos ver aqui agora aquele filho que se dizia ser obediente, as aparências se engana. Devemos tomar bastante cuidado. Quem você acha não? Quem você tem certeza que você é? Você é o filho pródigo ou é aquele filho que não deixa o seu pai por nada? Você é aquele crente que apronta, que desvia, sai, faz e acontece? Ou você é aquele crente que não sai, está sempre na igreja, está sempre junto com os irmãos? Preste bastante atenção, porque nesta manhã o Espírito Santo da verdade, onde não há dúvida nem sombra de variação, ele trará a revelação para os nossos corações. O seu pai nunca tinha desistido daquele filho, mesmo sabendo que o seu filho não o reconhecera como um pai, a ponto de abandoná-lo, a ponto de não querer mais viver a vida que o pai tinha para oferecer e ensinar, e quis viver às suas próprias custas, quis viver segundo o seu obstinado coração. E o amor do pai era contínuo. Todos os dias nos relata a palavra do grandioso Deus, que o pai olhava, mas não apenas olhava, ele esperava, ele confiava, ele acreditava, ele via aquele filho voltando.
E um determinado dia, ele não só confiava, ele não só tinha fé, não tinha esperança. Ele pôde ver de fato o seu filho voltando. Ele correu e o abraçou. E nós vemos ao decorrer da história que o seu pai muito se alegrou. Acredite, não importa a condição que você esteja. Quando o homem, a mulher, o jovem, a criança reconhece a sua verdadeira identidade e sabe que está em uma condição que nada ele e nem ninguém pode fazer por ele, e reconhece que o Criador da sua alma pode. Esse é o momento da transformação. Este é o momento da mudança da vida de cada um. E assim aconteceu com aquele filho pródigo. E aquele outro filho que ficou em casa, é a hora dele então fazer o papel de juiz. E ele disse para o pai: quanto tempo eu estive aqui contigo, nunca te deixei. Em outras palavras, era eu que dormia, que acordava, que fazia o que tu queria, eu que tu mandava, e nunca me deste um cabrito. Mas esse teu irmão, esse rebelde, esse injusto, desobediente, chega e tu faz um banquete. Nós podemos observar, meus queridos irmãos e amigos, que para fazermos o papel de juiz, às vezes não precisamos nos rebelar, nos revelar totalmente. Existem aqueles que se revelam a sua rebeldia, e tem outros que esconde, camufla a sua rebeldia. Este é o grande perigo. E esse filho que ficou em casa com seu pai faz agora o papel de juiz. E o seu pai falou: filho, tudo que tem aqui, filho, tudo que tem aqui é teu, filho. Tu não precisava de que eu te desse um cabrito, filho, porque tudo isso aqui é teu. Mas aquele irmão, aquele filho se indignou, porque o seu pai estava dando uma segunda chance para aquele irmão. Será que não foi por isso que aquele irmão saiu da sua casa? Porque se esse filho, ele tomou essa posição, ande raçou de que me faço de me raço de que me amassou e ande amassou e de para chegar lá mas que de que deve ser que na massa que na massa que nem faço tem que me der a massa que faz. Esse irmão, ele teve essa petulância de julgar o seu pai, de julgar o seu irmão, tanto quanto como fez o filho pródigo. Aqui nós podemos vermos, meus queridos, que às vezes tem aqueles que se revelam, tem aqueles que se manifestam, e pelo fato deles se revelarem, deles se manifestar, nós temos condição de julgar. Quando na verdade, o próprio Senhor diz: não julgueis para que não podeis ser julgado.
E aquele filho pródigo, ele saindo, porque julgou seu pai e seu irmão. E aquele que ficou, também julgou seu pai e o seu irmão. Qual a condição que nós nos encontramos? Na casa de Deus ou fora da casa de Deus, como juiz? Observe que aquele filho tinha tudo, mas não usufruía de nada. Será que você e eu estamos assim na casa de Deus? Com o nome de crente, dizendo que Deus faz e acontece, na nossa vida não acontece nada. E quando aquele que se rebelou contra o nosso Criador, contra a igreja, foi para o mundo, fez, aprontou, e vem para a casa do Pai, a gente quer fazer o papel de juiz? O filho pródigo, ele admitiu, ele reconheceu, quando estava lá na sarjeta, para que o pai recebesse. Ele reconheceu a sua fraqueza, o seu pecado. E ele queria que o seu pai o recebesse. Por isso, o pai fez aquela festa. E sabe por que aquele filho que estava em casa não desfrutava, não sentia, não vivia aquilo que o pródigo estava vivendo? Porque ele sempre achava, ele tinha certeza que ele era o cara, que ele era. É assim que acontece no meio de nós. Às vezes estamos tanto tempo na casa, na presença, entre aspas, do nosso Pai, mas vivemos vida que nem um cabrito. Nós temos para nos festejarmos, alegrarmos. Não temos a alegria do Espírito Santo. E quando isso acontece, é triste demais. Porque aqueles que estão na sarjeta, como diz a palavra de Deus, ele ergue do muturo necessitado e faz assentar entre os príncipes. E aqueles que às vezes aparentemente estão sentados entre os príncipes, vivem uma contínua vida de mendigo, pior do que aquela vida que o filho pródigo viveu. Mendigo viver vida de mendigo é normal. Agora, príncipe viver vida de mendigo. Príncipes, que eu falo, estar na presença, na casa do Pai, ter tudo que o Pai tem e não usufruir nem de um cabrito. Meu querido, minha querida, meu amado irmão, este é o momento de nós conscientizarmos e reconhecermos. E quem sabe, qual é a atitude que você está tendo? Qual a atitude que você teve? E qual a atitude que você vai tomar agora? Você vai dizer como o filho pródigo: Pai, pequei contra o céu perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho? Ou você vai dizer: eu estive tanto tempo aqui, eu estou o tempo todo contigo, eu faço tudo que o Senhor manda, e nem um cabrito me deste? Qual dos dois você gostaria de ser? Qual o papel que você gostaria de fazer? Mesmo na presença do Pai, na casa do Pai, mesmo na igreja, mesmo fazendo a obra de Deus? Qual papel você quer fazer? Qual o reconhecimento que você quer ter? Será que o filho pródigo, ele piorou ou teve uma vida de transformação? Como será a vida daquele filho que ficou em casa o tempo todo? Vida de revolta, de desgosto. E assim, nós sabemos que tem muitas pessoas
aqueles que estão lá, cheios de pecado, de sujeira, de podridão, reconhece de fato que errou, mas que tem um Criador, que tem um Salvador, que está de braços abertos para nos perdoar, nos transformar, nos lavar no seu sangue, porque diz a palavra, não importa a condição, a podridão, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como escarlatas, eles tornarão branco como a lã. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. E eu tenho a certeza que no momento que confessarmos, porque diz a palavra, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E quem alcança misericórdia, vive uma vida digna, próspera, abençoada, transformada, regalada, cheio da presença do Espírito Santo da verdade. Que sejamos cheios do Espírito Santo, ainda que sejamos juiz. Que Deus nos dê oportunidade, ainda que tenha que ser assim, como um filho pródigo, mas que possamos reconhecer e dependermos do perdão de Deus para termos a segunda chance. Porque aquele filho pródigo, ele teve a sua segunda chance. Mas aquele filho que ficou em casa, ele continuou em casa e com certeza continuou sem mesmo ter um cabrito para festejar com seus amigos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus.